Inflação persistente e volatilidade global. A busca por estratégias eficazes e sustentáveis nunca foi tão crucial. No Brasil, investidores enfrentam um cenário complexo que exige escolhas inteligentes e visão de longo prazo. Mas como identificar as oportunidades reais em meio a tantas incertezas? Calibrar e ter um pouquinho de exposição a cada classe é muito bom, porque a gente não tem bola de cristal, não sabe qual é a virada, né? E o mercado é cíclico. Entre desafios estruturais do Brasil, a força das redes sociais no debate financeiro e a crescente presença da inteligência artificial, surgem perguntas intrigantes. O que ainda podemos aprender com filosofias clássicas como o Value Investing? E qual o papel humano em um futuro cada vez mais tecnológico? Então, se você não tiver cabelo branco ali, experiência para olhar e falar isso aqui faz sentido ou isso aqui está muito fora de padrão e não faz sentido, realmente o negócio não funciona. Se funcionasse, a indústria ia ter virado totalmente quantitativa. Paula, obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigada. Paola, você adota uma filosofia ali do Value Investing nas suas estratégias. Eu queria entender um pouquinho na sua visão. Essa abordagem, ela ainda é bastante ali, vamos dizer, talvez ela seja ainda eficaz em um mercado cada vez mais volátil e tecnológico? Paula, são 18 anos de trajetória nesse mercado. E o que eu percebi é que a filosofia do Value Investing é a única coisa que de fato funciona em janelas mais longas de tempo, né? Em recortes mais curtos, às vezes a gente vê que um determinado estilo de gestão performa bem, né? Então, juros baixos tinha lá as estratégias de crescimento das startups. Agora, quando a gente pega janelas mais longas, a variável mais importante no investimento é o preço de entrada no ativo. E quando a gente fala de Value Investing, é isso que a gente quer dizer, né? Pelo menos lá na GTI, que é a gestora onde eu sou sócia. É claro que existem muitas abordagens diferentes, né? Hoje a gente tem as empresas de tecnologia, que muita gente acharia que não cabe dentro da estratégia, porque são empresas que não têm tantos ativos, né? Quando a gente pensa em Value Investing, a gente se refere muito a Warren Buffett, que a escola dele foi ali o Benjamin Graham, né, aquele livrinho azul famoso, Investidor Inteligente, e ali ele falava muito sobre empresas pesadas em ativos, porque era o que existia na bolsa na época, né, ferroviárias, tal, empresas que têm muito lastro de ativo real. Mas dá para traduzir essa abordagem para o mercado de hoje, pegar empresas mais tecnológicas, com ativos mais intangíveis. O que a gente quer essencialmente é comprar o ativo com um desconto em relação ao que ele vale. E essa é uma abordagem que se mostrou muito, muito vencedora em diferentes cenários de mercado. E neste cenário atual que a gente se encontra especificamente, né, a gente está aí com juros altos, muitos ativos descontados, né, quando a gente olha ali para a Bolsa Brasileira, muito de lado, patinando, teve uma queda até de mais de 10% no ano passado. Como que você enxerga de fato, né, esse desafio, principalmente em conseguir, no momento de ativos descontados, amassados, conseguir encontrar oportunidades também? Da ótica da rentabilidade, esses são os melhores momentos de mercado para nós, alocadores de recursos. O desafio que a gente tem é que o cliente nem sempre entende isso, né? Então, a gente tem que gerir a expectativa do cliente, que não quer ver o patrimônio oscilar, mas quando a gente pensa exclusivamente na rentabilidade, é justamente nesses momentos que a gente planta as sementes. Então, momentos como a gente está agora, que são juros altos, você consegue comprar excelentes empresas num desconto bastante substancial. Ao passo que se a gente estivesse num cenário de céu de brigadeiro, as empresas boas, elas estariam caríssimas, a gente precisaria ir para uma segunda linha, né, digamos assim, de empresas um pouco menos sexys para achar boas oportunidades. Então, hoje, a gente consegue comprar algumas das melhores empresas do Brasil com um desconto de 30%, 40%, às vezes 50%. Então, isso é maravilhoso. O que a gente precisa se atentar, né? Vai ter um momento de incerteza ainda relativamente longo, né? Então, boa parte do problema do Brasil hoje é de ordem fiscal. Então, o Brasil gasta demais, não sobra outra alternativa senão a política monetária. E com juros mais elevados, né? É o preço do dinheiro. E meu pai sempre dizia, dinheiro não aceita desaforo. Então, você precisa ser muito mais diligente. Então, o que a gente acaba fazendo é ajustando um pouco as seleções
evitando empresas que têm uma alavancagem alta, porque essas sim podem morrer no meio do caminho, e favorecendo bastante empresas que são geradoras de caixa hoje. Porque quando o dinheiro está caro, o crescimento ele não tem valor. Porque o crescimento ele sempre tem algum componente comprado, né? Imagina que a gente fosse dobrar aqui a estrutura da BMC. Você consegue dobrar o faturamento, mas ia precisar de mais estrutura, ia precisar contratar novos funcionários. Então sempre tem um dinheiro que vem na frente. Esse dinheiro as empresas não vão colocar agora. Então o que a gente quer são empresas que têm uma necessidade de reinvestimento baixa. Então, eu não preciso pôr muito dinheiro, então a gente já está indo para um universo de empresas mais maduras, modelos de negócio bastante testados e aprovados, que podem retornar capital para a gente hoje. E aí a gente olha, o retorno de capital que essa empresa me dá, isso sozinho é competitivo em relação ao que eu teria, por exemplo, comprando um título público, que é o que o investidor está olhando? Então, hoje o mercado está muito feliz em comprar a tal da NTN-B, né, que chama hoje Tesouro Selic. Então, ele falou, poxa, eu posso ganhar aqui a inflação, mais 7,5%, 8%. A gente tem uma série de empresas que pagam pelo menos 10% de dividendos, né? O dividend yield, que a gente chama no jargão de mercado. Então, poxa, são empresas que vão me retornar capital. Se essa ação não subir, ficar parada, ótimo, eu já ganho até mais que o título público. Ela ainda pode cair um pouquinho, né? Porque eu ainda tenho uma gordurinha. E ela me ajuda a atravessar um momento. Quando o mercado melhorar, eu continuo ganhando esses dividendos, mas aí eu tenho o upside da valorização das ações. E você falou ali, talvez, que o desafio é passar, né, talvez essa mensagem para o investidor que fica muitas vezes ali preocupado em ver, né, esse desconto e essa oscilação. E a gente vê, né, como você falou, né, o dinheiro não aceita desaforo com uma renda fixa mais alta, essa atratividade tá muito ali, talvez enraizado no brasileiro, que investimento acaba sendo ali, principalmente para os mais conservadores, né, a renda fixa. De fato, né, como você falou, é um momento de oportunidade, que tem ativos descontados, mas a gente vê que talvez tenha esse movimento muito forte ainda para a renda fixa. Neste cenário, né, que você até desenha ali, né, a gente vai ter, muito provavelmente, por conta do fiscal, esses juros mais altos, pelo menos por um período ali, ainda neste horizonte. De fato, como você enxerga este cenário, principalmente para esses investidores mais conservadores? Como que você consegue olhar ali, enxergar a valuation das companhias nesse momento? Eu acho que mesmo para o investidor mais conservador, é muito importante a gente ter uma diversificação boa entre classes de ativos, né? Então, eu vejo muito esse movimento do investidor correndo para a renda fixa, especialmente em títulos públicos. E, poxa, é bastante contraditório que a gente acha que existe um problema de cunho fiscal, que o Brasil está com um problema de muito endividamento e você dobra a aposta investindo exatamente nisso. Você financia isso. Exatamente. Então, essa já é uma decisão que é bastante contraintuitiva. Talvez a maior parte dos investidores não tenha conhecimento de que ele está correndo na direção do fogo. Né? Então, essa já é a primeira razão para diversificar entre diferentes classes de ativos. Então, não existem apenas títulos públicos, você pode investir também em crédito privado, né? Que é financiar as boas empresas. Então, se a gente pensar que agora a gente está num momento difícil, não é a primeira vez que o Brasil está passando isso. A gente viveu isso no governo Dilma, poxa, foram 10 anos atrás, não é tanto tempo assim. E boas empresas atravessam, né? Se a gente olhar as que estão listadas aqui no Brasil, essa é a nata da nata. A gente deve ter umas 300 empresas investíveis aqui no Brasil. Se a gente estivesse falando dos Estados Unidos, estamos falando de 4.000 empresas. Então, já mostra um pouco o nível de desenvolvimento. Então, é uma seleção assim com um crivo bastante fino. São empresas que podem se financiar, inclusive, em outros países. Você pode ser credor dessas empresas, receber uma rentabilidade boa. Ou você pode ser acionista e falar, poxa, eu sei que isso aqui é um momento temporário, eu quero ter um upside, né? Eu não quero só me esconder, eu quero eventualmente ter ganho de capital. Então, eu acho que essa diversificação entre diferentes classes de ativos é a melhor forma de atravessar. Para quem está muito ainda preocupado, acho que dolarizar uma parte do portfólio é uma alternativa que se mostrou vencedora, né? Então, a semana passada até fiz essa análise, diferentes classes de ativos, como elas performaram. E a verdade é que o Brasil derreteu. Então, mesmo os títulos de renda fixa aqui no Brasil, eles desvalorizaram, porque o título, a renda fixa, ela não é tão fixa assim, que nem a gente imagina, né?
Você compra o título, se você carregar ele até o vencimento, você vai travar aquela rentabilidade. Mas a gente sabe, né, Paula, que planejamento não é muito forte do brasileiro. Às vezes os planos mudam, às vezes a gente precisa de um resgate antecipado. E se você tiver que vender o título antes no mercado, a volatilidade que ele enfrenta é muito parecida com a da Bolsa. Então, o valor de mercado desses títulos também oscilou bastante. Então, pegando 2024 como referência, os únicos ativos que de fato deram uma rentabilidade positiva foram ativos dolarizados, ou o próprio dólar, né? Você pegar o real contra o dólar desvalorizou uns 30%, então esse 30% virou ganho para quem tem dólares. Se você tinha aplicações em dólares, comprou, por exemplo, o S&P 500, ótimo, você ganhou 60% de rentabilidade, mas todo o resto sofreu bastante. Então, eu acho que calibrar e ter um pouquinho de exposição a cada classe é muito bom, porque a gente não tem bola de cristal, não sabe qual é a virada, né? E o mercado é cíclico. Então, muito provavelmente, o que funcionou no ano passado, não necessariamente vai ser o que vai funcionar nesse ano. Paula, olhando para setores, né? Queria até entender um pouquinho ali quais setores ou indústrias que você considera que acabam sendo talvez mais promissores para o longo prazo, considerando inclusive esses desafios mais estruturais do país? Eu acho que aqui no Brasil não dá para falar em indústrias, não dá para fazer esse call igual a gente faz nos Estados Unidos. A tecnologia, a inteligência artificial vai andar bem, não sei muito bem como, quando, mas vai funcionar. Aqui não, porque como as regras do jogo mudam todo momento, o que eu acho que a gente precisa escolher aqui são empresários. Então, se a gente pegar, por exemplo, o setor bancário, poxa, quantos bancos ficaram pelo meio do caminho aí ao longo dos anos? E a gente tem ali o Bradesco, o Itaú, eles saíram, inclusive, mais fortes de cada uma das crises que entraram, né? Vamos olhar o setor de construção civil, a mesma coisa. Poxa, como é que o seu Eli Horner teve a Cirela, tudo que ele tocou virou ouro, né? Ele investiu na Cury, investiu na Plano & Plano, investiu na Lavi, todas as empresas que ele tocou prosperaram. E, poxa, teve uma PDG, teve uma Rossi, teve uma Klabin Segal. Então, o empresário que vence no Brasil, ele sabe navegar esse mar revolto. E a alavancagem, ou a baixa alavancagem, é um fator de sucesso muito importante. Então, a gente precisa ver empresários que tenham ali uma gestão um pouco mais conservadora, principalmente de capital de giro e dívida, e que saibam operar muito bem os seus nichos. Não dá para ter muita pirotecnia, muita criatividade, melhor fazer aquele básico bem feito. Acaba sendo um jogo assim muito mais de não errar do que de ter grandes acertos, não morrer no meio do caminho. O Brasil tem muita particularidade, né? Acho que muito do sucesso de muitas empresas acaba sendo essa adaptação nos cenários conturbados, né? Até como você estava bem colocando, não é de agora, a gente já passou isso em outros momentos e não tão muito longe assim. Paola, dentre essas, vamos dizer, principais, né, armadilhas que muitas vezes os investidores acabam caindo, principalmente quando muitas vezes ou olha só preço de entrada, né, ou ali alguns pontos de um relatório trimestral, como que você enxerga ou quais seriam ali, na sua opinião, os principais pontos que muitas vezes os investidores eles acabam olhando, mas de forma errada, principalmente nesse cenário que a gente já falou conturbado, porque a gente não tem segurança jurídica, né? Então, por isso que você falou muito ali naquela questão, o jogo às vezes pode mudar a regra com o jogo jogado. O que deve ficar mais ali, talvez, no radar destes investidores? Eu acho que o que a gente precisa sempre ter muito claro é que o mercado de capitais ele tem paralelo com a economia real. Às vezes o investidor compra muito as ações olhando o preço-alvo que o analista colocou ali no relatório, e isso é uma ficção científica, né? Um modelo de projeções ele tem tantas variáveis que dependendo do que você colocar ali dentro, ele vai cuspir um output, ali um número com uma recomendação que pode ser algo totalmente maluco. Então, o que a gente precisa de métricas cada vez mais simples, Paula. Então, se eu vou investir numa empresa que é uma locadora de veículos, faça a conta simples. Divida o valor de mercado dessa locadora pelo número de veículos que ela tem. Poxa, sei lá, qual que é o veículo médio que ela tem ali? Vale 60 mil reais? Poxa, se eu na bolsa eu estou pagando 20 mil, é uma boa oportunidade. Se na bolsa eu estou pagando 100 mil por um veículo de 60, tem alguma coisa estranha aqui. Então, toda vez que as métricas perdem essa correlação com a economia real, costuma dar ruim.
Hoje, essa semana saiu um memorando do Howard Marks, que é um investidor famoso nos Estados Unidos, e ele botou um bode na sala, né? Falou, poxa, será que existe uma bolha nas Big Techs nos Estados Unidos? Porque são empresas que se valorizaram mais de 100% em 2023, mais 60% em 2024, e as pessoas veem aquilo que está subindo, falam, isso aqui está funcionando, todo mundo quer estar no time que está ganhando. E elas vão. Só que uma hora, esses ativos perdem qualquer correlação. E aí alguém se dá conta e fala, putz, isso aqui tá ruim, não tem lastro, e é assim que você entra num colapso. Aconteceu com o subprime, aconteceu com as .coms, e isso acontece todos os dias. Às vezes não são movimentos orquestrados de um grande setor, mas alguma hora alguém fala assim, isso aqui foi demais. Então, essa correlação, puxa, isso faz sentido na vida real? Mantenham sempre os pés no chão, essa é a melhor recomendação que eu posso dar. Até falamos ali de possibilidade de bolhas das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Há uma grande preocupação justamente com o cenário até de correção dos mercados ali, do mercado americano. Eu queria entender um pouco da tua leitura, se acredita que de fato a gente possa estar vivendo esse movimento de bolha, talvez das bolhas de tecnologia, similar ao que aconteceu, por exemplo, com as .coms? Bolha é uma palavra bastante forte, mas certamente existem muitos excessos. E os paralelos, assim, são inevitáveis, né, Paula? Quando a gente começa a analisar um determinado grupo de empresas e começa a ouvir algumas declarações como, não, isso não tem como dar errado, este tipo de setor vai mudar o mundo. Toda vez que a gente ouve no mercado de investimentos, isto nunca aconteceu antes, desta vez é diferente, são sinais assim, vermelhos piscando com uma sirene muito alta para o investidor mais experiente. E isso de fato está acontecendo. Então, existe um medo muito forte de ficar de fora, né? Para a pessoa, o problema não é ela não enriquecer, é quando todo mundo no entorno dela, o amigo, o cunhado, todo mundo ficou rico menos ela. Então, existe muito esse medo de ficar de fora, né? A gente vê bastante persistente e isso sempre acontece em ativos que subiram demais. Qual é a questão mais perigosa nesse tipo de cenário? É quando as métricas de valuation são jogadas no lixo. Porque o investidor tem a percepção de que não interessa o quão caro ele pague, que aquilo vai ser tão transformacional que qualquer preço vai fazer sentido. E não existe, assim, absolutamente nada na vida, não é só nos investimentos, não existe nada que faça sentido pagando qualquer preço. Uma das variáveis mais importantes para o sucesso de qualquer investimento é o preço, é o quão bem você compra, não é nem tanto o que você compra. Então, o pessoal acha que, se eu comprar uma Ferrari é melhor do que eu comprar um Fusca. Não necessariamente, porque se o Fusca vale 20 mil e eu paguei 5 mil nele, eu posso multiplicar por 4 o meu capital, mesmo achando que ele é um carro péssimo. Agora, se eu comprei a Ferrari de 1 milhão, ela vale 1 milhão, no melhor cenário, eu vou empatar o meu dinheiro, sendo que eu poderia estar investindo no CDI, no S&P, na Cyrela, na MRV, no Banco Itaú, em qualquer outro lugar. Agora, se eu comprei a Ferrari por 1,5 milhão, porque falo, ele é o melhor carro que tem e ela vale 1 milhão, a única chance de eu sair dessa Ferrari com lucro é eu achar uma pessoa mais empolgada do que eu com a Ferrari. E isso não é investimento, isso é especulação. Então, hoje a gente tem uma onda de investidores, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, apostando que a inteligência artificial vai transformar o mundo. E a gente começar a olhar os números, né? Poxa, há um tempinho atrás não existiam empresas com trilhões de dólares de valor de mercado. Hoje nós já temos um bom grupo. São 7 empresas dentro de 500 no índice, né? Para pegar o S&P 500. São 7 empresas que sozinhas já dão 1/3 da capitalização de mercado de todo este índice. É bastante coisa. Historicamente, 7, 10 maiores ali dão mais ou menos uns 20% do índice. Então, esse já é um sinal que existem alguns excessos. Outro indicador que a gente olha, quando a gente vê o retorno de mercado, existem 3 componentes nele. São os dividendos, né, o capital que a empresa retorna para o acionista, que esse é o retorno mais seguro, mais palpável, caixa é sempre rei. Segundo é o crescimento que elas enfrentam. E o terceiro é a expansão de múltiplo. A expansão de múltiplo ela é um termômetro de euforia ou de pessimismo. Então, se a gente olhar os últimos 2 anos no S&P 500, o índice cresceu basicamente ancorado em expansão de lucro. Então, tem toda uma expectativa com a inteligência artificial,
Acho que realmente isso faz sentido. Tem gente que fala assim, o índice está mais caro hoje do que ele estava 20, 30, 40 anos atrás. Sim, existe uma diferença de qualidade de empresa, né? Se você tiver empresas mais ligadas a commodities, menos valor agregado, é natural que os múltiplos sejam mais baixos, mas tem algum limite, né? Então, quando a gente começa a comprar empresas, 30 vezes lucro, é bastante caro. Já estiveram muito mais caro que isso, em outros momentos, né, quando os juros estavam mais baixos. A questão é, para você sustentar uma empresa com um valuation de 30 vezes lucro, você está assumindo que ela vai crescer mais ou menos uns 30% ao ano por mais algumas décadas, e a gente sabe que o mercado de tecnologia, especialmente, é muito competitivo. Hoje existem empresas que não existiam há 10 anos atrás, e empresas que existiam há 10, 20 anos atrás morreram porque as nossas preferências mudaram, os costumes mudaram. Então, essa é uma aposta muito forte, né? É mais um voto de fé do que um investimento. Então, eu ficaria preocupada. Eu já preferiria fazer uma rotação. Eu acho legal estar em ativos dolarizados, sim, mas a minha preferência para investir nos Estados Unidos neste momento seria, por exemplo, pegar um ETF de small caps. Então, acho que a coalição do Trump provavelmente vai ter uma rotação ali para empresas menores, com menos tributação, mais protecionismo. Certamente o pequeno e médio empresário vai aproveitar um momento que ele não teve nos últimos anos. Inclusive, você falando ali da sua preferência, né, e pensar em investir fora, a gente sabe que a própria internacionalização dos portfólios acabou tornando muito mais acessível, né, esse caminho aí para muitos investidores que querem ali trazer essa diversificação mais global para o portfólio deles. É claro, né, tem essa atratividade, como você muito bem colocou, da questão da dolarização desses investimentos, ela acaba sendo muito mais vantajosa, principalmente quando a gente olha, mesmo numa renda fixa, parecendo ser vantajosa, que tem essa perda em algum momento, e quando está dolarizado você consegue tirar ali essa perda na dolarização. Mas no meio dessa euforia muito de se investir fora, quais benefícios, quais riscos, o que você enxerga ali de fato para muitos investidores brasileiros que estão aproveitando talvez essa oportunidade? O maior risco que eu vejo são os movimentos muito bruscos. Uma coisa que o investidor não vê é que, como é muito fácil, como você comentou, joga o dinheiro lá em dólares no aplicativo, com um clique você já dolarizou, já começa a comprar ativos. O investidor perde a referência completa de quanto dinheiro ele colocou nessa plataforma. O câmbio, ele já come uma parte da sua rentabilidade que não volta. Não é igual você falar assim, eu comprei uma ação, ela teve volatilidade, oscilou o preço, mas não o valor. O câmbio é uma perda permanente. Então, você já precisa compensar essa perda com a rentabilidade de algum ativo para chegar na linha zero de volta. Essa é uma conta que muita gente não faz. A segunda coisa que tem que ser observada é muito cuidado para comprar guarda-chuva quando está chovendo, né? Então, agora que bateu o desespero, que a gente está com o câmbio nas máximas, se for fazer, faça pequeno, faça devagar. Não acorde e fala, vou dolarizar metade do meu patrimônio amanhã. Isso é uma loucura. Isso é um movimento que tem que ser feito de uma forma totalmente gradativa. Eu acho que o ideal é definir metas ali semestrais, eventualmente anuais. O estrago já está feito. Vou fazer 10% nesse ano. Faz, sei lá, 1%, 0,8% todo mês. Você vai pegando, vai fazendo um câmbio médio, né? Então, essa prudência, eu acho que é muito importante na hora de fazer qualquer movimento ali no calor da emoção. Paola, a gente sabe que os eventos globais eles têm afetado bastante os mercados, né? Eu queria entender um pouco na tua leitura como que você enxerga os investidores podem usar estes fatores externos até mesmo como oportunidade, né? Tem muitas vezes a gente só vê também talvez a parte ali da volatilidade ou de um risco, mas a gente tem também oportunidades em certos momentos. Como que você enxerga essas possibilidades diante desses eventos? A grande oportunidade agora está aqui, não está em dólares, né? A oportunidade em dólares, ela já foi. Como eu falava, esse movimento no S&P foi muito brusco, puxado pelas 7 magníficas. Quem estava lá e tinha alguma exposição ao S&P há 5 anos atrás, essa pessoa está com um sorriso largo agora. Agora, como será que os investidores vão reagir, Paula, se a gente tiver essa conversa de novo daqui 5 anos e o Brasil tivesse sido o país que mais andou dentro desse portfólio? Então, remover exposições a determinadas classes de ativos é algo que é muito perigoso. Ter exposição a uma classe de ativo é justamente o que te permite capturar um ganho, se aquela classe andar bem.
Então, hoje, quando a gente olha a Bolsa Brasileira, que negocia em média ali mais ou menos umas 12 vezes o lucro, essa Bolsa está negociando a 8 vezes o lucro. Se você olhar o gráfico, você fala teve algum erro, né? Porque o gráfico furou para baixo. Ele está pior do que a pandemia, pior do que todas as crises. Então, são empresas muito baratas. Eu vi hoje um relatório de um grande banco e ele quebrava as estimativas de lucro que ele tem para setores agregados para o ano como um todo, né, 2025 em relação a 2024. O setor de varejo, por exemplo, que é um dos que mais sofreu, está com os lucros tão comprimidos que a expectativa de crescimento de lucro do banco para esse setor neste ano é de 70% em relação ao ano anterior. E a maior parte das pessoas faz essa cara de surpresa que você está mesmo. E tem uma análise muito interessante que eu gosto de fazer, é muito simples, mas eu acho bastante poderosa para a gente ter esse feeling do humor do mercado mesmo. Mensalmente, eu pego as estimativas de mercado para as empresas que eu acompanho, principalmente as que a gente tem em portfólio, e comparo com as estimativas que eu tenho. Há uns 2 anos atrás, essas estimativas não eram tão diferentes. Teve a eleição do Lula, o mercado começou a ficar muito preocupado com a questão fiscal, acho que mais de um ano para cá. Mensalmente, esses números começaram a cair. Para algumas empresas, a discrepância do que eu espero de resultado e o que o mercado espera de resultado abriu um gap de 30%, bastante coisa. E agora, em janeiro, pela primeira vez, eu fui atualizar esses números e eu vi uma alta de expectativa dos analistas de mercado. E falou, poxa, eles estão mais otimistas? Não. É que saíram os números do terceiro trimestre ali ao longo de novembro e os números que as empresas estão reportando estão tão melhores do que o que os analistas haviam projetado que ficou escandalosa a diferença e ele teve que subir um pouquinho a base para o que vai fechar, porque ele vai reportar o ano daqui a pouco. Vai ficar muito feio. A empresa, você está com uma recomendação de venda ou neutra e a empresa está com um resultado 30%, 40% maior do que o analista esperava. Então, eles estão tendo que corrigir. Só que aí é uma curva composta, né? Você subiu 24, você acaba subindo 25, 26, você empurra toda a curva um pouquinho para cima. Então, os números estão bons, né? Eles estão sensacionais? Não. Só que investir é sempre um jogo de expectativa versus realidade. E quando a expectativa está muito baixa, você só tem um caminho depois, que é para cima. É como aquela mola comprimida ali, Exato. né? Que chegou naquela parte amassada, depois ela deve soltar ali. Exatamente. Eu sei que é difícil imaginar isso a essa altura, mas já vimos esse filme. Sabe que no governo Dilma, quando começou a se desenhar o cenário do impeachment, o nosso principal fundo lá na GTI, ele subiu 50% em um mês. Em um mês? Em um mês. Foi um movimento parecido com esse. O mercado tinha na conta que o Brasil ia acabar e essa reversão, essa correção foi muito rápida. Eu até queria entender um pouquinho mais da sua leitura, principalmente para o comportamento do investidor, né? A gente estava falando, inclusive, dessas oportunidades que muitas vezes o investidor vê somente a questão de crise, de preocupação e acaba muitas vezes sendo ali contaminado do pessimismo e não vê de fato ali oportunidades, né? A gente sabe que é importante também ter, acho que é aquela paciência na hora de ter um investimento, não ter essa rentabilidade, mas é muito do brasileiro querer ter, acho que essa rentabilidade muito rápida e aí muitas vezes acaba ali atrapalhando muito o emocional, acaba atrapalhando muito a estratégia. Como que você enxerga, né? Como que os investidores eles podem cultivar essa qualidade, de repente, de ter investimentos a um longo prazo, mas num ambiente onde que muitas vezes tudo parece exigir resultados ali mais imediatos? A paciência, ela está diretamente ligada ao conhecimento. Então, é como se a gente pensasse num pronto-socorro. Entra uma pessoa lá sangrando com hemorragia, você vê os médicos estão sempre calmos. Porque ele já viu 1000 vezes aquilo. Tá com um corte aqui, eu vou costurar. O coração parou, traz um desfibrilador. 98% dos casos funcionam. Eles estão calmos. Então, o investidor, para ele ter tranquilidade, ele vai precisar aprender um mínimo sobre investimentos. Então, eu costumo dizer que eu não conheço ninguém que enriqueceu com dica dos outros. E é isso que as pessoas querem. Elas querem que alguém fale, vai nessa ação que essa é a boa, e não é assim que funciona. Se a gente pegar a lista lá, a Forbes, vamos ver as pessoas mais ricas do mundo, você vai achar só 2 perfis de pessoas. Ou são empresários, que montaram um negócio, e as empresas são o maior motor de geração de riqueza que existe.
né? O cara vai lá, planta uma semente de algodão, do algodão ele faz um fio, do fio ele faz um tecido, do tecido ele faz uma calça, ele vende a calça por $1.000. Isso gera muita riqueza. Você emprega muita gente, você desenvolve tecnologias. Isso enriquece não só o dono da fábrica, mas uma série de pessoas que estão no entorno dele, cria um ciclo virtuoso. A segunda forma de você enriquecer é você investir. Então, olha lá o Warren Buffett, fala, eu não sei fazer uma empresa, eu não sei tocar empresa, mas eu vou pegar carona com os caras que sabem. E aí você tem que ser diligente na sua estratégia, né? Comprar sem pagar um preço exorbitante e ter a tal da paciência e esperar. É fácil de falar, é simples quando a gente diz a estratégia. O difícil de executar é porque tem esse fator comportamental, né? Agora, quando a gente consegue vislumbrar o resultado lá na frente e confiar que essa estratégia funciona, a gente segue repetindo naquilo. É que nem fazer uma dieta. Puxa, se eu conheço alguém que já fez a dieta, já emagreceu, esse médico é bom, ele tá me dando esse tratamento, eu vejo, eu tô aqui, eu vou chegar aqui, a pessoa confia. Fala, ainda não funcionou comigo, mas eu sei que vai funcionar. E o investimento é exatamente a mesma coisa. Então, a gente precisa entender o tipo de ativo que a gente quer, qual que é o nosso objetivo com esses ativos, né? Então, às vezes o pessoal fala, me indica uma ação. Eu não tenho como indicar uma ação se eu não sei quem você é, qual que é a sua tolerância a risco, até quando esse dinheiro vai ficar parado, se para você é mais importante preservar o seu capital ou se você quer ir para aquela grande cartada, aquela grande aposta que vai multiplicar o seu dinheiro. Então, tudo isso é muito particular. E a única pessoa que pode dar essas respostas somos nós mesmos. Então, tem um autoconhecimento do que você quer, enquanto acumulação de riqueza, criação de patrimônio, e também do seu conhecimento mínimo quanto a investimentos. Pode fazer sozinho ou mesmo que você vá ter um profissional, um consultor, um assessor. Você precisa dar os inputs e conversar de igual com igual para esse profissional poder prestar um trabalho melhor para você. Então, tem que estudar. Paola, e você está falando muito, né, em relação ao brasileiro, quer muito, talvez, ali a receita do bolo, né? Na verdade, que é o bolo pronto, mas enfim, ele quer a receita do bolo ali, de uma certa forma, e tem esse imediatismo, né? Que acho que isso está uma mudança muito comportamental, e não só nós brasileiros, mas globalmente, até mesmo por conta da facilidade, rede social, a gente está muito mais imediatista. Mas nesse cenário de querer ter ali o call já, né? Eu quero onde eu investo e só quer o call. De fato, a gente vê um excesso de informações, principalmente por conta das redes sociais, e tem muita gente dando call ali, né, de uma forma indireta, que a gente sabe que de fato não pode, mas essa disseminação até mesmo de informações financeiras nas redes sociais, como que os investidores eles podem distinguir de fato os conteúdos que são confiáveis da desinformação? Primeira coisa é sempre olhar fontes primárias. Então, quando a gente quer estudar uma empresa, antes de você ver a opinião que alguém tem dessas informações, busque saber qual é a informação. Eu trabalhei muitos anos em um grande banco de investimentos, meu trabalho era vender recomendações de investimentos, esses relatórios, né, que você recebe ali. Compre esta, esse é o preço-alvo. E, Paula, é cruel, mas assim, os analistas estudam técnicas de persuasão. Não é à toa que analistas de pesquisa são alguns dos profissionais mais bem pagos que tem no mercado financeiro. Se você publicar uma tabela com 3 colunas, o cliente naturalmente é inclinado para o cenário do meio. Então, isso é uma coisa psicológica, porque nós, seres humanos, não gostamos de ser percebidos como extremistas. Então, se eu for fazer uma negociação com você, eu quero te vender o meu carro por 50, você, não, eu quero 70. Vamos fechar em 60? As pessoas, e o brasileiro é muito disso, não, vamos flexibilizar. E é perigoso. Esses recortes de informações, eles são tendenciosos e a pessoa acha que ela chegou naquela conclusão. E ela se sente empoderada daquela decisão, só que isso é bastante perigoso. Então, primeiro, veja os números. Eu digo que assim, é como se a gente estivesse assistindo um filme com o som ou com o mudo, né? Vamos ver assim aqueles filmes hollywoodianos que eu, aliás, adoro, porque eu falo, já trabalho pensando muito, eu não quero ter que pensar qual emoção eu tenho que ter, né? Então Hollywood já faz isso, né? Agora é a hora que você fica feliz, ele põe uma música alegre e você já é inebriado, assim. Então eu falo, vê no mudo. Se você vê no mudo, você vai ter outra perspectiva.
e olhar os números a mesma coisa. Então, se eu estivesse olhando o número do Brasil agora, eu não ia ter uma sensação tão pessimista, porque o PIB está crescendo 3,5% esse ano, a inflação subiu um pouco, mas não é nada fora de controle, nem tão ruim perto do nosso histórico, o lucro das empresas está crescendo. Por que a gente está tão pessimista? Porque o que a gente escuta não agrada. E aí o coração dispara, é como se uma mensagem para o cérebro, olha, estou em pânico. Né? Então, fazer esse filtro já ajuda bastante. Outra coisa é evitar muito as promessas de ganho rápido. Tudo que é bom na vida requer uma construção, tem um trabalho ali. Né? Então, de novo, não conheço ninguém que enriqueceu com dicas. Se aquilo fosse bom, né? Se, por exemplo, aquela aplicação que o gerente do banco está ligando, insistindo para você fazer, porque é muito urgente, se aquilo fosse bom, fosse deixar alguém rico, por que esse gerente do banco não ficou rico até hoje? Né? Por que ele quer que você faça algo que ele não faz com o dinheiro dele? Então, eu acho que esse desconfiômetro, ele já filtra muito essas pirâmides, os golpes, né? A Bolsa de Valores aqui até fez um experimento, que ela montou um site lá meio falacioso prometendo ganhos rápidos, e agora não me lembro a estatística, mas era coisa assim, mais de 60% das pessoas clicaram. Uma promessa ali de ganho rápido, né? Então, se você viu isso, fuja. Pode ter certeza que ali, além de você não ganhar dinheiro, você vai perder. Paula, olhando agora, né, antes da gente fazer um intervalo, queria só trazer a questão da inteligência artificial, né? Ela está cada vez mais presente em análise de dados, estratégias financeiras também. Como que você vê o papel mais humano, né? Vamos dizer assim, ainda neste novo cenário? Acho fundamental. Não é à toa que a economia é uma ciência humana. Nós, seres humanos, somos bichinhos complexos e às vezes a gente se comporta de uma forma diferente em situações iguais. Então, olha nós que somos mães. Provavelmente hoje você tem preocupação com coisas que não tinha quando não tinha filhos. E a gente é assim. Provavelmente eu tenho uma reação mais destemperada com os meus investimentos se eu estou com dívida no banco do que se eu tenho um patrimônio acumulado. Então, olhar os dados e achar padrões é muito bom, corta o nosso caminho para várias coisas, né? Eu mesma tenho usado muito e me deu muita produtividade no meu dia a dia. Agora, esse fator comportamental é exatamente o que faz criar essas discrepâncias nos preços dos ativos. Então, se você não tiver cabelo branco ali, experiência para olhar e falar, isso aqui faz sentido, ou isso aqui está muito fora de padrão e não faz sentido, realmente o negócio não funciona. Se funcionasse, a indústria ia ter virado totalmente quantitativa. E não é. Quando a gente olha ali os melhores gestores mais talentosos, que ali costumam estar no primeiro quartil, são pessoas. Pessoas com máquinas são mais poderosas. Fico muito gratificante de ver uma mulher representando aqui bastante a nossa classe feminina. Você é um grande destaque no mercado. E é um mercado predominantemente masculino, né? Na sua visão, quais ações ali concretas, não ações de investimentos, mas quais ações concretas que podem, de fato, acelerar a inclusão, a representatividade feminina neste mercado financeiro, no universo dos investimentos? Eu acho uma pena até que a gente não tenha mais mulheres, porque o grande sucesso dos investimentos no longo prazo, ele tem muito mais a ver com errar pouco do que com acertar grande. E eu acho que as mulheres são muito mais ponderadas, elas são cuidadosas ali, você vê que a maior parte das gestoras ali do dinheiro do lar são as mulheres, na maior parte das famílias. Então eu gostaria muito mesmo de ver mais mulheres se interessando por esse tema, mas a gente tem um desafio enorme na formação. Então, eu vejo quando a gente abre processos lá para selecionar novos estagiários no escritório, a proporção de currículos que chegam é mais ou menos 90% de homens e 10% de mulheres. Porque são poucas meninas que ingressam em carreiras como economia, administração até mais ou menos meio a meio, mas acho que as mulheres acabam indo para outras carreiras, se interessam menos pelo mercado financeiro. A parte das engenharias são pouquíssimas meninas. Então, a gente tem tentado lá no escritório privilegiar as meninas para ver se balanceia mais, para não ficar com um ambiente tão masculino, né? Eu sou uma mulher entre 5 sócios homens e eu quero muito ter mais representantes. Eu acho que melhora o debate, a tomada de decisão é muito diferente.
Então, seguimos aqui na expectativa de que isso mude, né? Acho que melhorou um pouquinho de quando eu entrei no mercado há 20 anos atrás, mas a gente ainda tem um caminho aí pela frente. E nessa sua trajetória, né, de 20 anos ali de mercado, apesar de muito nova ali, você ser hoje muito nova, começando muito cedo, mas como que você, qual, né, ali a sua experiência que você pode compartilhar, talvez ali aprendizados, né, pontos mais importantes que você considera relevante para inspirar, inclusive, pessoas, outras mulheres a ingressarem e crescerem nesse setor? Eu acho que o maior investimento que eu fiz, o melhor de todos, sempre foi em mim mesma. Então, eu vi ali no começo da minha carreira no mercado financeiro as pessoas muito preocupadas em comprar as ações certas, em começar a construir seu patrimônio. Eu, por muito tempo, todos os bônus que eu recebi, eu peguei, eu fui fazer curso, fui estudar fora, sempre investi muito na minha formação. E isso chegou a uma certa idade ali, que eu estava mais ou menos com uns 30 anos, que eu consegui trabalhar em um grande banco de investimentos. A maior parte dos meus pares eram homens na casa dos 40 anos. Então, não só eu era a única mulher, num time ali de umas 30 pessoas, como eu era de longe a mais nova. Então, eu vi que esse período de uns 10 anos que eu segui investindo muito na minha carreira, menos preocupada em acumular dinheiro, mas em acumular conhecimento, ele se provou assim um investimento acertado. Porque aí depois o jogo virou, né? Então eu acho que o conhecimento é a melhor aquisição que dá para fazer no começo. Isso te motivou a escrever seu livro? Com certeza. Esse é o meu segundo bebê, né? Eu tenho a Olivia aí de 11 anos e vai ser um parto, né? Tá marcado aí pro próximo mês. Vai ser exatamente, né? Exatamente. E eu senti muito a necessidade de ver literatura aplicada às empresas brasileiras, Paula. Então, todos esses cursos, felizmente pude estudar nos Estados Unidos várias vezes, MIT, Wharton, Columbia, que é o berço do Value Investing no mundo. E a forma que eles avaliam as empresas, os princípios são aplicáveis ao Brasil, mas existem uma série de particularidades da nossa economia que não são levadas em consideração nessas análises, né? E muitos desses conceitos foram testados na prova e perdi dinheiro em vários momentos por conta disso. Por exemplo, a questão do capital de giro aqui no Brasil, às vezes a empresa dando lucro, ela quebra, porque ela não tem capital de giro, nosso custo de capital é muito elevado. Então eu senti a falta de ver uma literatura aplicada e resolvi contar também um pouco da minha história, desses bastidores de mercado financeiro, né? Todos esses desalinhamentos que a gente tem dentro da indústria financeira. Então tudo isso foi condensado ali numa série de 11 capítulos com muitas histórias e vai ser lançado no mês que vem. O nome do livro é Fora do Óbvio. Fora do Óbvio, adorei. Ótimo nome, por sinal. Estou ansiosa para ler. Paola, e no meio de tudo isso, para quem não sabe, Paola também é empreendedora, né? E você atuando no setor, no mercado de joias, quais aprendizados do mercado financeiro que você conseguiu aplicar, inclusive, nesse gerenciamento do seu negócio? O bom de avaliar empresas há quase 20 anos é que a gente aprende o que fazer, mas principalmente o que não fazer. Exatamente, para não morrer pelo caminho. Então, acho que muito dessa parte de gestão de empresa foi muito importante para mim, para saber na hora de tomar risco, não tomar, né? A joalheria tem um investimento muito importante na frente, que é o ouro, né? Só para dar uma ideia, quando eu comecei a ir lá joias, o ouro custava mais ou menos R$300 um grama. Hoje ele já está aí perto dos R$500. Então, se você não precificar muito bem esses produtos, com o passar do tempo, você vende um produto, mas você repõe o seu estoque mais caro. Então, o lucro das peças anteriores, ele não cobre nem a reposição de estoque. Então, ver as histórias que já aconteceram no mercado ajuda muito, né? A gente tem a Vivara listada aqui no Brasil, que é um excelente case, né? Como que uma empresa que tem um insumo tão caro e tão volátil tem uma margem bruta estável ao longo dos anos, né? Então eles vão ajustando ali o portfólio. Então teve bastante aprendizado ali que acelerou muito essa curva para mim. E que te motivou também a empreender ao mesmo tempo? Foi mais uma paixão, porque eu acho que se fosse pelo cálculo financeiro aqui no Brasil, empreender desanima, né? Então eu acho que os empreendedores, de uma forma geral, são apaixonados, são otimistas, convictos, têm uma fé ali de que as coisas vão dar certo, né? Eu sempre tive essa paixão por joias, trabalhei muito em oficina. Inicialmente era um hobby para aliviar o estresse aí do mercado financeiro, mas aí eu comecei a ver como os olhos das mulheres brilhavam com isso. Eu falei, poxa, dá para fazer um
negócio, desse sonho. E estamos aí já há um pouquinho mais de 2 anos. Paola, para a gente encerrar, sempre faço essa pergunta para quem está aqui nos acompanhando, assistindo, entender mais quem é Paola Mello. Paola Mello é uma pessoa extremamente curiosa, desconfiada, acho que não é à toa que eu vim parar nesse mercado de análise, eu tenho realmente assim, um prazer intelectual em descobrir as coisas, sabe? Sento no restaurante, fico contando quantas mesas tem, qual que é o ticket médio, quanto que esse restaurante fatura. Aí meu marido olha pra mim e fala, você tá fazendo isso de novo, né? Eu falo, tô. É mais forte que eu. Então eu gosto muito dos estudos, sou casada, sou economista de formação, sou mãe de uma menininha, madrasta de mais 2 crianças, apaixonada por vinhos, esportes, viagens. Acho que é isso. Maravilha, Paola. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer falar contigo. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Agradeço. Até mais. Conversamos então com Paola Mello. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.